Gente, obrigado pelo tempo e pela disposição de estar aqui conversando um pouquinho. Eu vou fazer umas perguntas antes pro Roli, depois eu passo para as meninas. Roli, há algum tempo atrás, quando a gente conversava com qualquer diretor, fosse internacional ou brasileiro, a gente sentia que existia uma dificuldade de organizar uma coprodução do Brasil com qualquer outro lugar que fosse. Eu queria saber se, para você acha que isso mudou ou se ainda é muito difícil para fechar uma coprodução com a gente. Não, eu acho que foi mudando. E eu sou um claro ejemplo. Antes, años 90, 2000, las coproducciones eran solamente posibles para las grandes estudios, las grandes productoras. Yo soy un cineasta independiente y ahora las coproducciones son realmente posibles. Hay un protocolo que tiene Ancine. Ancine ha trabajado muy bien hasta el año 2018, que es cuando nos hicimos la producción. Argentina también. Eu acho que hoy cualquier cineasta, aún ópera prima o que esté en sus primeros años de la carrera, puede hacer una coproducción. O protocolo existe, la ley de cinema Juanetti, la ley de cinemas de Brasil y el Ancine, más allá de la burocracia, que es un problema y todo eso, más se puede hacer y nos hicimos en 4 años, hicimos un film desde el primer día hasta que el film acabó. Después vino la pandemia, pero nosotros en 4 años tuvimos una coproducción perfecta. Así que yo acho que eso ya fue mudando. Hoy el dilema o lo difícil es llegar a la audiencia. Eso es difícil, realmente. A distribuição ainda é um problema, né? Aqui, acredito que na Argentina também deva ser, né? Mas aqui no Brasil a pandemia ainda veio para piorar muitas coisas, essa inclusive. Outra coisa que eu queria saber era sobre as locações, né? A gente sente que pela narrativa, aqueles lugares eles fazem parte, são quase mais personagens ali. Eles ambientam muito bem, tanto nas pousadas e os hotéis onde são passados, como aquele riacho, aquele córrego que corta o bosque. E aí eu queria que você me falasse como foi pensar nesses lugares e encontrá-los. Se você, como é que foi a chegada a eles? Se eles vieram antes ou se você pensou antes deles e como se desenvolveu isso? Bueno, eso fue así, o sea, fueron pensados, la floresta está en el Joteiro, es una historia pensada para hacer en la triple frontera, eso era así, tenía que ser así. ¿Qué acontece? Que en el momento de hacer el film había problemas en la frontera entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, que era nuestro primer lugar para filmar. Pero la franja geográfica del río Cachoeiras y Floresta es la misma la que existe en Tijuca do Sur y pertinho a Curitiba. Todo eso desemboca, finaliza no Iguazú. Es la misma floresta, los mismos árboles. Entonces, para nós era muito mais cómodo filmar no Curitiba esa parte y focalizarnos nos hoteles, en los hoteles como parte de las locaciones. Las cachoeiras son de ahí y hay una parte que está filmada en Misiones. Esa parte fueron locaciones que colegas y cineastas de una productora
de Misiones fue también coproductora nuestra y ellos fueron los que conocen muy bien esa zona da frontera, ellos moran na frontera, así que pudimos encontrar todas las locaciones. Fue un trabajo grande, son 160 escenas, de las cuales, de las 160 escenas, debe haber un 40% de escenas de floresta. Entonces, teníamos que estar todo junto por razones económicas, ¿no? De producción, de eficiencia de producción. Sim, sim. Vou passar para as meninas, depois eu volto pro Roli. Maiana, Leona, a gente vê que as duas, a narrativa do filme, ela ultrapassa muito uns aspectos do feminino que são muito pungentes, até nos dias de hoje, levantam muita discussão, como a maternidade, a violência contra a mulher. Tipo, o filme tem uma características femininas, tipo, um diálogo com questões femininas muito forte. E eu queria saber como vocês acham que o filme acaba contribuindo para essas discussões, né? A favor do fim do feminicídio e de maternidade compulsória. O que vocês pensam e como vocês viram esses temas chegarem até vocês através do filme? Eu acho que o filme ilumina questões que são presentes na sociedade, né? E são questões muito, muito comuns e muito veladas na sociedade, né? E eu sinto que, às vezes, só jogar luz sobre aquele tema, mesmo não querendo ser um filme de denúncia, porque não mas, assim, jogar luz para a existência assim, da banalização da violência contra a mulher no Brasil, que é enorme, banalizar, né, assim, os feminicídios, a própria morte da Indiana Yanomami recentemente, o estupro, enfim, quer dizer, é uma coisa que acontece todos os dias e que não é colocado, não está presente na imprensa, né? A gente está vivendo esse momento, cadê os Yanomami, né? Existem muitas questões veladas que não chegam à grande mídia, nem a... Então, assim, eu acho que o filme não é um filme de denúncia, mas só jogar a luz sobre esses temas já traz um debate que eu sinto ser necessário. E esse tema do filme é um tema pouco visto, apesar de ser muito comum, mas é pouco visto no cinema. Então, ele acaba trazendo uma reflexão sobre esse tipo de realidade, e é uma realidade. Então, o fato de terem as personagens que vivem essas situações, que são situações terríveis de violência contra o feminino, mas elas são situações de violência antes até de ser contra o feminino, situação de violência humana, né? E quando você tem essas personagens, de alguma forma você traz aquilo para uma reflexão coletiva. Você mostra, o cinema tem essa capacidade, né, de mostrar, e ao mesmo tempo é necessário que seja mostrado. São necessárias essas personagens, porque isso existe e é muito mais comum do que a gente imagina. Então, você não veria uma história dessa sendo contada na televisão, numa novela, numa série ou no teatro. O cinema pode trazer isso de uma forma, eu acho que mais profunda. Então, nesse sentido, você trazer a realidade acaba contribuindo para uma reflexão. Tem uma cena que me chama muita atenção no filme, que é quando o Roberto chega para Débora, né? O personagem do Roberto chega para Débora e fala: mas você não tinha dado o seu filho? E aí ela fala: não, na verdade eles queriam um mais velho. Aí eu dei o outro mais velho, fiquei com esse aqui, bebezinho. É uma situação... Não, e é uma situação tão terrível, né, Francisco, e tão comum, porque isso acontece muito no Brasil inteiro, né? Isso acontece, a gente vê casos e casos e casos de famílias, de meninas que são dadas pelas mães, pelos pais, e também a situação da Débora, essa personagem que eu faço, que vive isso, que é de uma miséria, que é de um lugar de nenhuma possibilidade de transformação ali para ela naquele instante,
e um isolamento. Então, você entende aquela mulher também. É interessante isso, você entende aquela situação, aquele terror daquela situação, né? E o fato de ser tratado, eu gosto desse tratamento assim, normal, né? Não, eu ia dar o outro, mas acabei dando esse. Porque é assim, quando acontece, é assim. Você vê essas famílias tem famílias que já sabem que já vão dar as filhas mais novas. E isso tem que ser trazido à luz, de alguma forma, né? Essas personagens, elas existem, essas pessoas, elas existem. Então, quando elas viram personagens, elas têm uma outra dimensão. Essa dubiedade em relação à maternidade, né? Tipo, a Débora, tipo, ela tinha filhos e, eventualmente, ela comenta uma cena, né? Que, tipo, minha mãe falou que não pode mais me ajudar, então eu parei, agora os próximos, se vierem outros, né, darei ou venderei. Em contrapartida, a Rita, que foi uma mulher que se embrenhou no meio daquele lugar para, entre algumas outras coisas, vingança e tudo mais, realizar uma maternidade que ainda não era possível para ela, né? Tipo, e no fim das contas, Ritas precisam de Déboras, né? E essa questão eu acho que é forte no filme. Son dos venganzas, son dos mujeres vengadoras, una más racional como Rita y otra más era por ignorancia, ella no sabía qué había pasado con su filho. Ella pensaba que era una criminalidad menor, que iba a estar mejor el filho. Y después ella reacciona con violencia a esa otra violencia. Si son dos mujeres con coraje. Sim. Olha, vou fazer uma outra pergunta para você, que acho que engloba também as meninas, que é como foi chegar nesse elenco internacional, né? Tipo, multilinguístico aí, e como foi chegar, né? Como foi organizar esses atores e encontrar esses atores? Você já conhecia alguns deles e como foi para as meninas irem até o projeto? No, sí, todo fue un trabajo de preproducción. Había un director de elenco que iba presentando las características de cada, digamos, de las actrices, de los actores, y en base a eso íbamos buscando quienes se ajustaban al rol de cada personaje. Lo único que yo tengo para decir es que verdaderamente yo encontré el elenco que yo quería, sin conocer. Yo no conocía a Leona, no conocía a Mariana, no conocía a Alana, y después Ana Custodio también, bueno, todos, Birindelli, uruguayo, el otro uruguayo, y los argentinos sí conocía a los argentinos, pero fue descubrirlos, fue un trabajo de descubrir. Y la lengua, eso lo aprendimos en el rodaje, poder separar los que falan en español, los que falan en portugués y portuñol. O sea, toda esa lengua es lo que se fala en la frontera. Pero logramos definir claramente quiénes falaban en cada lengua para hacer ese caleidoscopio que es la triple frontera, es así. Y se fala demais, se fala guarani, se fala árabe. Para a gente foi bacana justamente esse encontro, essa diversidade. Foi uma experiência realmente de ter essas diferenças todas juntas ali, de sotaques, de lugares, que é como o Holly falou, é bem o que é uma fronteira, né? E uma das coisas mais legais, claro, desse filme foi justamente ser uma coprodução Brasil-Argentina, ser dirigida por um diretor argentino, contracenar com atores argentinos. Isso foi a coisa mais legal, assim, inicialmente, para mim, do filme, quando eu recebi o convite, foi justamente isso. Contracenar, eu não conhecia essa palavra, Linda? Contracenar. Contrasenha, a parte é outra coisa, não?
É um falso cognato, eu acho, contrassenha. Sí, pero es linda, Contracenar é uma contracenar. coisa, contrassenha é outra. En español no tenemos esa Obrigado. palabra, É uma palavra boa, e essa coisa que a Maiana trouxe é muito legal mesmo, né? De contra-cena, né? E de tipo, a senha em espanhol é contrassenha também, né? Não Sí, é? Sim. sí, sí. Você Significa bota otra cosa. Me gustó significa la outra coisa. Ela falou contraseña. contracenar, contracenar de atores, e contrassenha é senha de login. Você vai fazer um login, Ah, tá. contrassenha. E Contracenar. contracenar, as duas coisas. Vocês têm duas palavras hermosas. Contracenar, agora que Leona me ensinou, e saudade é outra palavra maravilhosa. Em espanhol não tem. Espanhol não tem. Gente, obrigado pelo espaço, obrigado pela troca aqui rápida. Boa sorte para o filme, espero que dê tudo certo para o lançamento, tanto aqui quanto por onde ele chegar, e a gente se encontra outra vez por aí. Obrigada. Obrigada, Francisco. Obrigado, gente. Obrigado.